Fala pessoal, eu sou o André Fialho, analista de renda fixa aqui da Genial. Você já deve ter me visto em alguns vídeos aqui da casa, tanto em podcast quanto na live de carteira recomendada. E esse é um novo conteúdo que eu estou fazendo para vocês, tá? É o Tudo sobre Renda Fixa. Vai ser um vídeo semanal baseado num relatório que a gente publica toda semana no Genial Analisa. E a gente vai trazer os principais acontecimentos no mercado de renda fixa local, renda fixa internacional. A gente sempre vai trazer uma escolha de um ativo para você alocar seu investimento, que a gente vê com bastante bons olhos. Então a gente vai começar agora, né, compartilhando aqui minha tela. A gente vai falar sobre as curvas de juros. Então as curvas de juros, né, olhando para o mercado brasileiro, a curva de juros de vencimento curto, que a gente chama aqueles juros que vencem até 2 anos, ela subiu da semana em relação à semana anterior. E por que esses juros de vencimento curto subiram? Devido à ata do Banco Central, que veio um pouco mais dura, né? Ele deixou mais claro ali, como ele havia dito no comunicado, que ele ainda vê a inflação rodando em patamares muito altos. O arcabouço fiscal ainda é um desafio, que ele ainda espera o governo mostrar mais informações para ele ter uma segurança maior que as contas públicas terão uma solidez nos próximos anos. Além do que teve a correção ali do ICMS de combustíveis, que trouxe um ajuste ali, os economistas já passaram a ajustar o que eles veem para o IPCA para os próximos meses, tá? Porque vai subir o preço de combustível, isso tem impacto direto ali no número de inflação. Porém, se a gente olhar os vencimentos intermediários e longos, que são os vencimentos ali a partir dos 5 anos até os últimos vencimentos ali em janeiro 33, janeiro 35, essas curvas fecharam, tá? Então, quer dizer que as taxas caíram. E por que isso aconteceu? Basicamente pelo arcabouço fiscal. Por mais que tenha alguns pontos de questionamento, como que ele vai gerar tanta receita assim para conseguir cobrir o nível de despesas? Será que vai vir através de um aumento muito grande de carga tributária? Então a gente ainda tem alguns pontos que estão em abertos, mas o mercado viu com muito bons olhos, porque é uma indicação de que o governo minimamente está pensando em como controlar os gastos, tá? Então isso foi visto de uma maneira muito positiva pelo mercado. Se a gente for olhar aqui, já até vou passar para vocês as curvas de juros brasileiras. Aqui, ó, se a gente pegar a curva azul escura, tá? Que é a curva de juros atual, que a gente pegou da sexta-feira, dia 31. As curvas de juros, como eu disse, as curvas de juros curtas aqui, elas subiram com relação à semana anterior, que é a curva azul clara, mas as curvas intermediárias e longas, elas caíram. E foi justamente pelo arcabouço fiscal ter finalmente sido divulgado pelo Fernando Haddad, ministro da Economia. E se a gente pegar aqui, que é um número bastante importante para vocês terem ideia dos próximos passos de política monetária, que é olhar a inflação. O Banco Central, basicamente, a meta dele é entregar a inflação na meta, que a meta dele, né, nesse ano é de 3,25%, nos próximos anos de 3%. E se a gente pegar a inflação implícita, né, que é basicamente, a gente tem aqui as curvas de NTN-B. O que são essas curvas de NTN-B? É basicamente os vencimentos ali dos Tesouro IPCA+, que você consegue acompanhar ali no Tesouro Direto, e a gente consegue expurgar, né, fazer uma subtração aqui das NTN-Bs com os DIs, e a gente encontra a inflação implícita, né? É o que o mercado vê para os próximos anos aqui de inflação para a economia brasileira. A gente viu um fechamento significante aqui, né? Se a gente pegar a curva azul clara, né, que é a curva da semana anterior, e a curva atual, a gente viu um fechamento aqui da curva de inflação implícita bem considerável, e esse fechamento veio justamente pelo arcabouço fiscal ter sido divulgado. Então, foi uma sinalização bem positiva que o mercado deu, apesar, né, deixando muito claro que ainda tem algumas questões que estão em aberto de como o governo vai conseguir gerar receita, controlar as despesas, enfim, tem muita água para rolar por aí. Olhando aqui os Estados Unidos com mais detalhes, né, a gente conseguiu observar uma melhora das condições financeiras, né, depois de todos aqueles eventos de quebras de banco, enfim. Então a gente viu que a demanda dos bancos por crédito ali, né, que ele consegue adquirir através do Banco Central Americano, o Fed, esse número reduziu bastante. Então é um sinal de que as condições financeiras deram uma aliviada, tá? Isso é bem positivo para os mercados. E a inflação de consumo, né, que é o PCI,
que o Banco Central americano olha bastante, ela vem em linha com o esperado pelo mercado. Então, se a gente olhar aqui o movimento das Treasuries, né, que são as Treasuries são os títulos de renda fixa norte-americanos, que são os principais preços do mercado mundial, tá? Então, a gente olhando aqui a Treasury, a curva azul escura, que é a Treasury que vence em 2 anos, a azul clara, que é a que vence em 5, e a cinza, que vence em 10, elas basicamente, a curva azul escura ela ficou basicamente de lado, mas as curvas, a de 5 anos, aqui, que pode chamar de intermediária, e a curva de 10 anos, que é um pouco mais longa, elas fecharam com relação à semana anterior, tá? Se a gente for pegar ali em pontos mesmo, a curva azul, a de 5 anos, fechou por volta de 0,1 ponto percentual, e a curva cinza, ela fechou por volta de 0,12 ponto percentual. Então foi um fechamento bacana ali da curva de juros mais longa, e isso também teve um reflexo aqui nos juros locais, ajudando esse juros longo a cair, tá? A gente agora vai olhar o Boletim Focus, né? O que é o Boletim Focus? É um dado divulgado pelo Banco Central, né? Ele faz uma coleta com diversos economistas de mercado e ele pergunta o que você vê para o IPCA para os próximos anos, o que você vê para o PIB, o que você vê para o câmbio, para a Selic, e ele compila esses dados e joga essas informações para o mercado. Então, a gente observando aqui, né, os quadradinhos azuis são as informações que se mantiveram com relação à semana anterior, então não houve alteração nas taxas. As setinhas verde, elas basicamente mostram uma subida. Então, se a gente olhar aqui a inflação para 2023, ela teve uma subida com relação à semana anterior. Na semana anterior, esse IPCA, o mercado projetava em 5,93, e nessa segunda-feira ele projeta essa inflação subindo para 5,96, devido a, basicamente, ICMS, ao comunicado mais duro ali do Banco Central. Então, os economistas projetaram uma inflação mais alta para 2023 e mantiveram as inflações mais 24, 25 e 26 estáveis ali próximo da casa dos 4%, tá? E outra variável econômica que teve um ajuste foi o PIB, né? A atividade econômica teve um ajuste para cima, tanto para 2024, para 2025 e para 2026. Ela ficou ali por volta de 1,80, tá? Então, acho que esse cenário aí de arcabouço fiscal sendo crível, talvez tenha feito com que os economistas jogassem essa atividade para cima, tá? E o resto, o câmbio basicamente se manteve estável, e a Selic de longo prazo, ali para 2026, teve uma pequena queda, que ela estava em 9% na semana anterior, e ela está em 8,75%, justamente por esse arcabouço ter saído e ter sido positivo, digamos assim, para o mercado, tá? Agora a gente passa para a nossa recomendação, nossa top pick semanal. O que a gente escolheu como o ativo da semana? É a debênture de Copel. A Copel é uma companhia de energia do estado do Paraná. Ela faz a parte tanto de geração, distribuição, transmissão de energia. Essa debênture específica é do setor de distribuição. Ela vence em novembro de 2032, então é uma debênture de vencimento um pouco mais longo. Só que ela paga juros semestrais, então todo semestre você vai receber um cupom na sua conta corrente. E ela tem o rating AAA pela Fitch, o que dá uma segurança maior, né? A Fitch é uma agência de risco, então esse rating AAA, que é o máximo, né, da escala que eles têm, dá um conforto maior com relação ao endividamento, com a questão do pagamento das dívidas, enfim. Então, dá uma segurança maior para você investir no seu dinheiro. Só lembrando que essa debênture, como ela é uma debênture incentivada, ela é isenta de imposto de renda. Então, você não tem pagamento de imposto de renda em nenhum momento. Ela tem a duration de 6,3 anos, né? Só para explicar o conceito ali de duration, né? A gente vê o vencimento em novembro de 2032. Mas essa duration de 6,3 anos, ela leva em consideração os fluxos que você recebe durante o período que você fica com papel. Então, essa duration de 6,3 anos, a gente acha que é o melhor ponto para estar na curva de juros nesse momento, tá? Para você investir o seu dinheiro e ganhar dinheiro em renda fixa. O que a gente vê com o principal investimento são os títulos IPCA+, ali por volta da B30, B35, que são isentos de imposto de renda, tá? E essa taxa que a gente tem hoje é IPCA mais 7. Então, assim, é uma taxa extremamente alta, um papel sólido, de um setor extremamente resiliente. Então, traz bastante conforto e a gente gosta bastante dessa debênture. Bom, o que esperar para a semana? É a semana que localmente tem esse feriado na sexta-feira, então é uma semana um pouco mais tranquila, então não tem nenhum dado relevante de mercado que a gente tem que ficar de olho. Então os destaques vão para os dados lá de fora, tá?
Do lado de fora a gente vai ter o PMI tanto dos Estados Unidos quanto da zona do euro. E o PMI, por que é importante a gente olhar esse PMI, né? O PMI ele dá uma ideia de como está a atividade em determinados setores, né? Então a gente vai ter o PMI da indústria, o PMI do setor de serviços, então a gente vai ter uma ideia de como que esses setores estão nesse momento da economia, né? Que é um momento um pouco mais desafiador, com bancos centrais ainda subindo juros, enfim, tem muita incerteza rondando a economia mundial, então acho que vale a pena a gente ficar de olho nessas informações. Esse foi tudo sobre renda fixa, então deixe seu like, deixe seu comentário, prometo que eu vou responder, acho importante a gente ter esse contato, responder as suas dúvidas, se você quiser saber mais sobre algum outro tema. Então, a semana que vem a gente vem com mais conteúdo. Não se esqueça de ler o relatório semanal que a gente tem aqui na descrição do vídeo. Semana que vem a gente vem com mais um vídeo novo para vocês. Um abraço!